Fala, meus guerreiros, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece ainda, sou Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma alegria e satisfação pessoal estar aqui com você compartilhando conhecimento. Porque realmente eu acredito que conhecimento transforma a vida das pessoas, assim como tem transformado a minha, dando, por exemplo, muita prosperidade. Esse vídeo, meu amor, foi feito com muito carinho e ele responde basicamente tudo o que você precisa saber sobre a profissão mais sexy do século XXI. Qual é a profissão mais sexy do século XXI? Segundo Harvard Business School, é a profissão cientista de dados. O que eles fazem, o que eles comem, onde eles vivem, isso e muito mais você verá agora aqui comigo no Roger Repórter. Vamos, aperte os cintos porque vamos decolar. Roda o ET, produção. Então, meus amores, vamos começar respondendo a pergunta mais óbvia que existe, já que estamos falando do cargo cientista de dados. O que é cientista de dados? Cientista de dados nada mais é do que o profissional capaz de extrair insights e informações valiosas em cima de dados, com o objetivo de ajudar a empresa a tomar decisão. Existe um ponto aqui a considerar. Esses dados aqui podem ser nos mais variados formatos. Exemplos de dados em alguns formatos: imagem, vídeo, texto. Esse texto pode estar presente no arquivo do Word ou então no e-mail, não importa qual a fonte de dado, beleza? E outro ponto é que nós estamos vivendo numa época de dados. O que eu quero dizer com isso? Nunca se houve tantos dados como atualmente. Graças ao avanço da internet, praticamente, hoje em dia, todo mundo tem acesso à rede social e tem um telefone. Então, uma única pessoa, ela tem uma rede social, tem várias redes sociais, né? Vamos pegar, por exemplo, o Instagram. O Instagram, você tem as comunidades, você curte, você comenta os posts de interesse. Então, os posts, as curtidas, os comentários, isso são dados. Essa mesma pessoa, ela faz transações em um banco de sua preferência, por exemplo, o Pix. Os Pix também seriam exemplos de dados. Essa mesma pessoa, talvez ela esteja matriculada em uma academia, então ela tem o seu treino montado, por exemplo, em um aplicativo, a Bluefit da vida. Isso também é um exemplo de dado. Essa pessoa pode trabalhar numa empresa, né? E todos os dias ela vai bater o ponto. Isso também é um tipo de dado. Perceba que uma única pessoa, o tanto de dado que ela está gerando, né? Eu falei de dado de rede social, dado que está vindo do banco, dado que está vindo da empresa. Então, você vai criar uma imagem mental comigo, uma grande montanha de dados, como se fosse o Monte Everest, produzido por uma única pessoa. Agora pega comigo 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. Então nós estamos vivendo realmente esse momento, né? Que é chamado de Big Data. Não é o objetivo de discutir tecnicamente o que é Big Data, né? Esse assunto é discutido no conteúdo fechado, mas é só para você dar, no curso fechado, aliás, é só para você ter uma ideia geral. Então aqui resumi bem o que eu tô falando, né? Nós temos planilhas, imagens, e-mail, documento Word, né? Vários exemplos de dados. E o cientista de dados pode trabalhar em qualquer empresa. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda empresa tem dados. Então não importa se é um hospital, não importa se é uma empresa no ramo de entretenimento, por exemplo, na área de eventos, que produz eventos, casamentos, cerimônias de formatura. Não importa se é uma empresa educacional, como por exemplo a minha, que vende conteúdos para aperfeiçoar habilidades de pessoas. Não importa se é uma empresa que trabalha com imagem, na edição de imagem, de vídeo, não importa. O cientista de dados pode trabalhar praticamente em qualquer empresa, porque todas as empresas possuem dados. Vou avançar um pouquinho aqui. Ele é o profissional capaz de realizar análise de dados. Eu quero que você guarde bem esse conjunto de palavrinhas, análise de dados, porque ela que faz os dados virarem ouro.
que é o grande petróleo para a empresa. Agora vamos contextualizar para você entender um pouco melhor. Vamos destrinchar o conceito de dado, informação e conhecimento. Dado nada mais é do que a menor unidade de informação. É o elemento bruto, a sua forma mais simples, mas que por si só não gera impacto algum, não possui significado algum. Exemplos de dado. Se eu falo para você, por exemplo, 25, aí você pode perguntar, 25 o quê? 25 não diz muita coisa, né? 25 você sabe que é um número, mas pode. O que é 25? Pode ser a idade de uma pessoa, pode ser o comprimento de uma mesa, aliás, o comprimento de uma sala, 25 metros, pode ser o peso de um animal. Concorda que falta alguma coisa? Informação. Informação é quando você junta diversos dados, aí você vai dar um significado melhor, né? Você realmente vai dar um significado. Você vai montando dadinho por dadinho e no final você vai ter uma informação que vai te passar algum significado. Por exemplo, se eu falo 25 é a idade de uma pessoa, você tem uma informação. 25, a palavrinha é uma pessoa, idade, todas as palavrinhas, elas juntas compõem a informação, beleza? E o que é conhecimento? Conhecimento é um nível de abstração maior sobre a informação. Então, é um conjunto de informações que você usa para tomar decisões em uma empresa. Exemplo de conhecimento, eu poderia ter, todas as pessoas que estão cadastradas no meu sistema possuem entre 25 anos a 40 anos. Perceba que para gerar esse conhecimento eu precisei de diversas informações. No caso, idades de todas as pessoas que estão cadastradas. Beleza? Quando o cientista de dados é contratado, né? O grande segredo, o calcanhar de Aquiles, é justamente pegar esses dados que estão lá na forma bruta, que não serve para nada, e gerar conhecimento, né? Porque se o cientista de dados for lá pesquisar a idade de uma pessoa na base de dados, 25, um tem 25, outro 40, isso não quer dizer nada. Isso não vai ajudar em nada o negócio. Agora, uma informação, um conhecimento que poderia ser útil é ele dizer para a área de negócio, por exemplo, todas as pessoas... Vou dar um exemplo aqui. Suponha que você tem uma loja de varejo, né? E você queira conhecer melhor o seu público-alvo, né? Como é que é o gosto dos seus clientes, quais são as preferências. Então você poderia verificar melhor a idade deles, fazendo uma análise sobre a idade dos seus clientes. Aí o cientista de dados vai lá, faz esse estudo, essa análise e te dá a seguinte informação. Olha, todos os seus clientes têm entre 25 a 40 anos. Então, como eu sei dessa informação, eu poderia oferecer produtos voltados mais ao público do jovem e adulto, já que eu sei que na minha base de dados, o que mais tem é jovem e adulto, né? Não vou oferecer, por exemplo, coisas de senhores, uma vez que não pode ser tão útil para as vendas, entende? Então, o cientista de dados é o profissional capaz de, como eu posso dizer, imagina que você tenha um carvão lá, né? E o cientista de dados é aquele cara minerador que vai lá bater naquele carvão para tentar encontrar diamante, tentar encontrar ouro, entende? E agora eu vou citar para vocês algumas aplicações que o cientista de dados constrói. Antes disso, quando a gente fala em análise de dados, o cientista de dados pode trabalhar com duas abordagens. Ou fazendo análise de dados para o presente ou para o futuro, né? Imagina, vamos voltar naquela loja de varejo, uma loja de varejo de calçados. Então, o cientista de dados pode ajudar a área de negócio como? Ele pode montar um painel, que a gente chama de dashboard, com vários indicadores sobre vendas, de maneira que o gerente geral tem uma visão geral das vendas, uma visão mais aperfeiçoada. Ao invés dele ficar lendo planilhas e planilhas, ele tem tudo isso em uma única tela. Então, imagina que você tem um painel com vários indicadores. Então, aqui nesse painel eu poderia, por exemplo, colocar o total de vendas, é uma informação importante? Sim.
total de vendas por mês, de maneira que eu consiga entender qual o período, né, que mais teve vendas, qual o período que teve menos vendas, quais são os produtos que mais vendem, quais são os produtos que menos vendem, qual é o total faturado e mostrar isso tudo de forma gráfica, né? Com tabelas, com gráficos, né? Então, olha aqui é um exemplo de dash, né? Aqui tem um valor que ele está falando do total de orçamento, o custo atual, né? E nós podemos ter muitos insights somente olhando para o dashboard, né? Então, quem resume todas essas informações em um dashboard é o cientista de dados. Esse dashboard aqui está mostrando como está o cenário atual, ou seja, eu estou analisando o presente, beleza? Mas eu também posso trabalhar com o futuro. O que é trabalhar com o futuro? Fazer projeções. Então, vai mudar a pergunta. Ao invés de eu entender o que está acontecendo no momento, eu vou mudar a pergunta. Eu vou mudar para a seguinte pergunta. O que vai acontecer no futuro? Então, por exemplo, ao invés de saber quantas vendas eu tive no mês passado, eu vou responder, qual é a previsão de vendas para o próximo mês? Será que esses clientes que eu estou atualmente vão me deixar ou não? Qual o produto que tenderá a vender mais no próximo mês? E qual o produto que tenderá a vender menos no próximo mês? Tanto uma abordagem como a outra é possível. A abordagem de fazer projeções, ela é mais desafiadora, certamente, mas nada que não possa ser trabalhada e construída, beleza? Então aqui eu vou citar para vocês algumas aplicações. Você, por exemplo, já foi no banco e precisou de algum empréstimo e o gerente falou para você que ia rodar a análise de crédito e por algum motivo a análise de crédito deu negada, mesmo você tendo o nome limpo? Por quê? Porque será que uma pessoa consegue crédito, a outra não consegue, né? Quem faz a análise de crédito é o cientista de dados, que nada mais é do que um modelo matemático, né, que é incorporado em um sistema, em um programa de computador, que diz qual a probabilidade de um crédito ser cedido para uma pessoa. O crédito pode ser concedido ou não, o cientista de dados que vai dizer, né? Aí ele vai usar, certamente, diversos fatores. Então, quando você lembrar da análise de crédito, lembra quem fez essa análise de crédito é um cientista de dados, beleza? Você por acaso já pensou em comprar algum produto, né? E por acaso você abriu a internet, o Instagram, e ele começou a sugerir exatamente o produto que você precisa, como se estivesse lendo, né? Ouvindo a sua voz aqui? Parece mágica, né? Parece até bruxaria. Quem faz esse tipo de aplicação, chamado sistema de recomendação, é um cientista de dados. Não somente o Instagram usa, né? O sistema de recomendação nada mais é do que um programa de computador que oferece produtos mais assertivos para o cliente. É como se ele estivesse adivinhando o que o cliente precisa, mesmo que o cliente não tenha dito para ele. A Netflix usa isso quando está fazendo recomendações de filmes, o Google também e por aí vai. Outro exemplo, Alexa, né? Que nada mais é do que um programa de computador que imita o ser humano, mas é um robô, capaz de interpretar o comando e falar como se fosse um ser humano, né? É um programa, inclusive, de inteligência artificial muito interessante. Eu aposto que você já ficou surpreendido com a Alexa. Avançar um pouquinho. E agora, essa pergunta, com certeza, vocês têm muito interesse. Talvez um dos maiores interesses em saber, né? E o faz-me rir, o Cacau. Quanto será que um cientista de dados ganha? Olha, meu guerreiro, eu te garanto que é bom, viu? E aí tá a prova, né? Pra você ter ideia, um cientista de dados júnior que tá começando agora, né? Os seus primeiros 2 anos de experiência ganha de 4.000 a 7.000 reais por mês. Eu acho que esse salário dá pra você ter uma vida confortável, né? Dá pra você de vez em quando ir naquele restaurante mais caro que você gosta, dá pra você viajar, não dá? Imagina, né? Se a gente pensar que 90% da população ganha até 2.000 reais, né? Vamos dizer assim, você ganhar 7.000 reais por mês. E se você continuar avançando seus estudos, né, e adquirindo mais experiência, um profissional pleno, por exemplo, de 3 a 5 anos de experiência, ganha em torno de 7 a
R$ 12.000 por mês. E se for para sênior, ou seja, acima de 5 anos de experiências, você pode ganhar de 12 mil a 20 mil reais por mês. Imagina, meu guerreiro, você ganhando 20 mil reais por mês. É um salário bom. Eu particularmente gosto muito. Isso é no Brasil. Se a gente for para fora do Brasil, ou seja, você trabalhar para uma empresa no exterior, estando ainda no Brasil, porque você não precisa se mudar, você começa a ganhar em dólar. Aí $5.000. Se você for converter, vai dar mais de 30 mil reais por mês. Ou seja, resumo da ópera. Acho que tá legal, né? Eu particularmente gosto muito. Você não vai ter problema com o lado financeiro, porque paga muito bem. Você vai gostar de ter o seu contra-cheque inicial de 4 mil reais, ou seu contra-cheque de 15 mil reais, ou melhor ainda, seu contra-cheque de 20 mil reais. Outra pergunta. Ai, Roger, eu gostei, o salário tá legal, mas precisa de alguma formação específica? Precisa de alguma graduação em específico, será? E a resposta é não, você não precisa de uma formação em específico. Não importa, então, se você é formado em matemática, em recursos humanos, administração, ou melhor ainda, nem tem formação, né? Você consegue sim se tornar um cientista de dados, desde que você adquira as habilidades necessárias, beleza? Aí, claro que você ter um nível superior vai fazer toda a diferença, não importa qual seja a graduação em específico. Aqui nesse caso não existe um equilíbrio entre a demanda e a oferta, ou seja, você tem muitas oportunidades no mercado, muitas para cientista de dados, e poucos profissionais capacitados e gabaritados. Então, estão sempre precisando de cientista de dados. Quem realmente tem um conhecimento não fica desempregado. Para você ter uma ideia, em uma semana de novembro, apareceu 5 propostas para mim no LinkedIn. Mesmo eu estando trabalhando já como cientista de dados e mesmo não indo atrás dessas oportunidades. Aqui está o print, ó. Todas elas são vagas de cientista de dados. E eu dispensei todas elas porque não faz sentido. Mas olha só, mesmo eu estando trabalhando, existem oportunidades. Caso um dia eu queira sair da empresa atualmente, eu posso abrir meus horizontes para novas oportunidades, porque o mercado não para. Não somente isso acontece com o cargo de cientista de dados, mas qualquer profissional da área de dados, né? Seja engenheiro de dados, seja DBA e por aí vai. Olha, aqui tem uma pesquisa que fala, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, os profissionais de cientistas de dados e especialistas em Big Data e Inteligência Artificial está com possível potencial de crescimento nos próximos anos. E no ano de 2023, houve um aumento de 4.000%, beleza? Segundo as vagas no INDED. Ou seja, um aumento bastante significativo. Deixa eu avançar um pouquinho. Precisa ser um expert em matemática? Não, embora você vai precisar conhecer a matemática, conceitos da matemática e da estatística. Agora você não precisa ser formado em matemática ou conhecer profundamente, beleza? Vida difícil, será? Olha, além do salário muito bom, eu vou citar outras vantagens que eu particularmente gosto muito. Primeiramente, eu trabalho home office. Eu não gosto de trabalhar em escritório, né? Pegar aquele trânsito, todo dia estar no escritório, mesmo que às vezes não tem nada pra fazer. Eu gosto do home office porque eu trabalho aqui na minha casa, no meu tempo, respeitando os horários da empresa, mas existe muita flexibilidade, né? Se eu precisar me ausentar, eu falo com o meu chefe. Eu posso viajar trabalhando. Nesse ano, eu já fui para São Paulo várias vezes, Rio de Janeiro, curti, trabalhei, né? E eu não estava de férias. Olha só que interessante. Eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, trabalhar em frente à praia, trabalhar numa pousada, trabalhar numa cafeteria, e eu particularmente amo essa liberdade geográfica. Aqui, por exemplo, eu estava indo para o Rio de Janeiro no avião, né? De avião, e eu também trabalhei um pouco e depois eu fui curtir. Das muitas vitórias, uma coisa que eu queria fazer muito,
né, que o cargo cientista de dados me proporcionou foi saltar de paraquedas, né? Então aqui tá eu, particularmente amando essa adrenalina. Aqui tá eu em uma das muitas viagens que eu fiz, que o cargo me proporcionou isso. Aqui é Jericoacoara e eu fiz tudo o que eu queria fazer nessa viagem. Ao ponto de andar de helicóptero, andar de quadriciclo por essas dunas. Foi uma viagem incrível. Sem contar também que depois dessa viagem eu reformei a casa da minha mãe. Ela queria botar porcelanato e eu presenteei ela. Então, não é apenas pelo dinheiro, é principalmente pela possibilidade de realizar os sonhos seus e das pessoas que você ama, né? Uma vida incrível de muita prosperidade. Quem é que não quer? Bem, agora que você possa ter se interessado, o que realmente você precisa saber. A ciência de dados ela é um elo entre 3 grandes disciplinas: matemática e estatística, ciência da computação e conhecimento da área de negócios. Então, o profissional que deseja se tornar cientista de dados precisa saber um pouco dessas 3, né? E quais são esses conhecimentos, meus guerreiros? A sopinha de letras é bastante ampla, porém necessária. Vamos lá. Na parte de computação, você precisa saber alguma linguagem de programação. Em geral, na ciência de dados, nós usamos principalmente Python e R. Banco de dados relacionais, todos os conceitos relacionados à modelagem, incluindo linguagem SQL também. Banco de dados não relacionais, alguma nuvem, seja por exemplo a Azure, a AWS, a Google. Ferramenta de visualização de dados, Power BI ou ClickSense, Tableau, Matplotlib. Framework de Big Data, como no caso Spark, Databricks. Programa de versionamento, Git, Machine Learning, técnicas de classificação, regressão e clusterização, incluindo também os principais algoritmos de Machine Learning, tais como Random Forest, Decision Tree, Extreme Bursting, Deep Learning, para processamento de linguagem natural e visão computacional. Na parte de matemática e estatística, nós precisamos saber estatística descritiva, inferencial, probabilidades. Aí vai entrar, por exemplo, o conceito de amostra, o conceito de média, mediana, que são as medidas de tendência central, medidas de dispersão, análise de correlação. Vai entrar também aí o teorema do limite central, testes de hipóteses, gráficos e por aí vai. Conceito de matrizes, vetores e operações na parte de matrizes. E também o conceito de derivada. E na área de negócio vai depender muito do problema de negócio. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar em um hospital, a primeira coisa que eu vou precisar é sentar com o médico e entender um pouco sobre aquele negócio. Suponha que seja, por exemplo, suponha que eu vá construir, por exemplo, um programa para ler a tomografia de um paciente e identificar se ele tem a probabilidade de ter um câncer. Então, eu vou precisar entender com o médico especialista o que é um câncer e o que identifica um câncer. Perceba que a sopinha de letras é bastante ampla. Você não adquire esse conhecimento em um dia, em um mês. Se um curso de vender essa ideia, é mentira. Leva-se um tempo considerável para construir esses conhecimentos, uma vez que muitos deles não são simples, não são triviais. E precisa de muita prática, ou seja, para se tornar um bom cientista de dados, você precisa estudar bastante e praticar. Se você não gosta de estudar, eu sinto muito lhe informar, cientista de dados não é a profissão para você. Uma vez que o cientista de dados é um profissional curioso, e ele vai procurar resolver um problema de um cliente, só que utilizando a ciência de dados. Beleza? Se você não gosta de desafios, portanto, essa profissão não é para você. Agora, se você gosta de desafios, se você gosta de estudar, de resolver problemas, usando a criatividade, usando a matemática, certamente essa profissão é para você. Quanto tempo para se tornar um cientista de dados? Essa é a pergunta de $1 milhão. 1 mês, 6 meses, 1 ano? A resposta correta é que não existe
um tempo em específico. Você pode se tornar cientista de dados em 6 meses, em 1 ano, 2 anos. O tempo vai ser determinado quanto que você está disposto a se dedicar. Uma vez que quanto mais você se dedica, mais habilidades você constrói. E quando você tem todas as habilidades necessárias, você consegue, de fato, se tornar um cientista de dados. Ou melhor dizendo, você entra numa empresa já exercendo a profissão, mesmo como um júnior. Beleza? Eu, particularmente, gastei 1 ano e 7 meses para conseguir meu primeiro job como cientista de dados. Mesmo eu sendo formado em ciência da computação. Você vê que não foi em 1 mês, 2 meses, em 1 ano. Levou um tempo considerável. Porém, valeu super a pena. Agora, para finalizar esse vídeo, eu gostaria que você comentasse, compartilhasse, deixasse saber que eu estou gerando valor para você, para que possa ser incentivar cada vez mais a produção de conteúdo. Eu vou ficar feliz em saber que eu ajudei você. E também segue uma listinha, né, um documento com um caminho de aprendizado. Caso você deseje se tornar cientista de dados a partir de hoje, você pode começar por lá. Lá tem sugestões de diversos cursos, diversos materiais, incluindo alguns gratuitos, que para você iniciar a sua jornada. Beleza? Agora, se você deseja um treinamento mais aperfeiçoado, mais orientado, você pode contratar a minha consultoria. Que aí vai como se fosse um coach, né? Que eu vou falar para você exatamente o que você precisa estudar, e a gente vai adaptar a rotina de estudos de acordo com a sua realidade. Um beijo no coração e até mais. Meus amores, deixa eu dar uma explicação rápida sobre o material de estudo e como nós podemos utilizar ele. Aqui existem todos os tópicos que vocês precisam saber. Beleza? Para cada um desses tópicos existe uma sugestão, uma lista de cursos que podem ser utilizados. Por exemplo, modelagem de dados e SQL, existem todos esses cursos aqui. Você não precisa fazer todos e nem deve. Você vai escolher apenas um deles. Inclusive, alguns são gratuitos, como por exemplo esse aqui também. Né? Você pode escolher qualquer um deles. Se você fez um, tá de bom tamanho. Se você quiser fazer 2, 3, fica ao seu critério. Eu recomendo vocês seguirem essa ordem aqui. Por exemplo, primeiro você vai estudar modelagem de dados SQL. Concluiu esse assunto, vai para tópico 2, que é conceito de nuvem. Depois, tópico 3. Depois, tópico 4 e assim sucessivamente. Ó, perceba que tem em torno de, 10 tópicos. O tópico 11 é para certificações, o que agrega muito no seu currículo. Eu recomendo muito que você tire essas 3 certificações para os seus estudos iniciais, né? Uma vez que concluiu esses assuntos, você pode fazer essas aqui, ó. AI 900, Azure AI 9000, Azure AI 900, DP 900, Azure Data Fundamentos e por último a Z 900, beleza? Se você seguir essa trilha, eu te garanto que já é um bom início. E repetindo, se você quer uma consultoria personalizada, você pode me contratar. Um beijo no coração e até mais.